paz esteja conosco, que nós possamos mais uma vez unir mentes e corações e que nós possamos ter um bom momento de estudo. O estudo de hoje é a Revista Espírita, estamos iniciando, como nós já combinamos, então, vamos fazer a leitura dos textos, parágrafo a parágrafo, comentar um pouquinho, e hoje a gente vai iniciar a Revista Espírita de 1858. Para ser mais exato, janeiro, a primeira Revista Espírita. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 1º, janeiro de 1858, número 1. Essa é a tradução da FEB. Nós temos outras traduções, né? Daqui é a tradução da IDE. Nós também temos a tradução do Júlio Abreu, tomar como base a tradução da FEB. Vamos lá. A rapidez com que se propagaram em todas as partes do mundo os estranhos fenômenos das manifestações espíritas é uma prova evidente do interesse que despertaram. A princípio simples objeto de curiosidade, não tardaram a chamar a atenção de homens sérios, que nele vislumbraram desde o início a influência inevitável que viriam a ter sobre o estado moral da sociedade. As novas ideias que surgem desses fenômenos popularizam-se cada dia mais, e nada lhes pode deter o progresso, pela simples razão de que estão ao alcance de todos, ou de quase todos, e nenhum poder humano lhes impedirá que se manifestem. Se o abafam aqui, reaparece em 100 outros pontos. Aqueles, pois, que neles vissem um inconveniente qualquer, seriam constrangidos pela própria força dos fatos a sofrer-lhes as consequências, como só ia acontecer às indústrias novas que, em sua origem, ferem interesses particulares, logo absorvidos, pois não poderia ser de outro modo. O que já não se fez e disse contra o magnetismo. Entretanto, todos os raios lançados contra ele, todas as armas com que foi ferido, mesmo o ridículo, esboroaram-se ante a realidade e apenas serviram para colocá-lo ainda mais em evidência. É que o magnetismo é uma força natural, e perante as forças da natureza, o homem é um pigmeu, semelhante a cachorrinhos que ladram inutilmente contra tudo que os possa amedrontar. Eu não sei se outras pessoas, que outros estudiosos do Espiritismo, se chegaram a conhecer melhor o magnetismo, né? Se leram sobre Mesmer. Eu digo isso porque o nosso grupo aqui, a maioria de nós aqui conheceu, né? Um pouco do trabalho, inclusive muitos livros do Mesmer que nunca foram nem traduzidos, né? Foram feitas essas traduções e foi lançado um livro chamado Mesmer. A ciência negada do magnetismo animal. Isso, Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal, do Paulo Henrique de Figueiredo, que é esse livro aqui, né? Então, esse livro, o Paulo conseguiu resgatar a história de Mesmer, todo o trabalho que ele fez e todo o, o processo que ele sofreu, né, com relação à medicina da época, né? Então, ele está se referindo justamente aqui, porque Mesmer, ele que começa a trabalhar com magnetismo, é ele que começa a trazer essa ciência, porque ele trata isso como uma ciência. E os pares dele da época, né, os cientistas da época, os médicos da época, fizeram tudo para desacreditá-lo, colocando aquilo como se fosse uma coisa mística, uma coisa sem uma consequência.
Mas por que Kardec cita ele aqui? Justamente porque no século XIX, a época de Kardec, ele está se referindo justamente aqui que o magnetismo, né, ó, o que já não se fez e disse contra o magnetismo. Entretanto, todos os raios lançados contra ele, todas as armas com que foi ferido, mesmo o ridículo, esboroaram-se ante a realidade e apenas serviram para colocá-lo ainda mais em evidência. Ou seja, o que Kardec está colocando aqui é justamente que mesmo fizeram muitas coisas para desacreditá-lo, mas ele teve os continuadores, né? O Pio Segui e tantos outros magnetizadores, e na época de Kardec, o magnetismo era utilizado, né, como uma ciência para fazer curas. E a gente pouco conhece isso dentro do movimento espírita. O que ficou, digamos assim, no movimento espírita foi o trabalho com passe magnético nas casas, né? Que, na verdade, só o nome que tem, né? Passe magnético, mas não tem, a gente não tem a aplicação como Mesmer visualizava aquilo ali. Inclusive, teve uma dissidência entre os discípulos dele, né, que começaram a utilizar outro tipo de técnica e de pensamento, que eram os chamados fluidistas, né? Eles acreditavam que saía uma energia, né? Não é nem energia que não tinha essa palavra, um fluido que tanto a gente falou esses dias, né? É um fluido magnético que saía uma energia da pessoa para outra, né? Então, o que ele está falando aqui é justamente isso, né? E nessa época, o magnetismo estava bem estabelecido, né? E aí passa-se um tempo, né? E tudo isso também acabou sendo esquecido. Tanto é que o subtítulo do livro que o Paulo escreveu é A Ciência Negada do Magnetismo Animal. Então, ele está falando dos fenômenos, né? Ele está falando de tantas coisas que foram perseguidas, os raios, né, lançados contra ele, todas as armas com que foi ferido, só serviram para colocá-lo ainda mais em evidência. Eu acho muito importante a gente observar nesse iniciozinho dessa introdução essa referência e da importância que Kardec vai desenvolver ao longo de toda a doutrina, falando da importância dessa ciência, é uma ciência irmã, que é uma. E até mesmo porque é da natureza, né? Aquelas. Mas acrescentando o que você falou aí, na verdade, a campanha enorme e terrível que foi feita com relação à mesma foi para completamente. Não era nem só desacreditar, era para destruir mesmo, como de fato até conseguir, porque durante 4 séculos, aqui nesse país, onde tudo que é feito no mundo vem para cá como conhecimento, como as obras de Mesmer, ficou acho, uns 200 ou 300 anos para serem traduzidas aqui. E aqui também teve. E eu tendo a oportunidade, e isso penetrou com bastante ênfase dentro do movimento especialmente do moderno espiritualismo, e o volume de obras e o interesse que isso tem despertado é muito grande. Isso nós vamos seguir adiante estudando a doutrina com essa visão da importância daí que a gente vai, né, porque as coisas se unem, né? E aí o próprio Paulo, na obra dele, falando desse aspecto, ele deixa isso claro. Ele até cita um exemplo aí no Brasil do nosso a referência do Hermínio Miranda, que publicou uma obra. Então ele passa para a humanidade como um charlatão. Não é nem que a teoria dele, né? É um charlatão. Tudo que ele fez.
E isso é uma constante na história da humanidade, em relação a todo missionário que vem a esse planeta com objetivos nobres de ajudar a humanidade em seu processo evolutivo. E aí todas as forças se juntam, se unem para combater. E com o Meso não foi diferente. E tantos outros que vieram depois, em áreas diferentes. E, infelizmente, isso ainda continua porque nós vivemos no ápice do materialismo. Enquanto o mundo prosseguir nessa ideia que é só matéria, quer dizer, não as duas coisas, faz parte dessa nossa história. Mas Era aqui, isso. no caso, né, a gente já tá, a gente sabe do que aconteceu, né? Mas a introdução que o Kardec está colocando aqui, ele está falando justamente sobre o despertar desses fenômenos espíritas. Ele está fazendo uma analogia com o próprio magnetismo e outras coisas aqui, né? Que o magnetismo que foi tão, né, desacreditado, hoje ele está dentro de uma pujança, né? Isso em 1858. Então ele está falando justamente, né, que coisas que eram desacreditadas, quando olhada com seriedade, quando as pessoas mais sérias se ocupam, elas tomam força, porque elas são verdadeiras, né? Eu acho que a gente pode continuar mais um pouquinho, porque ele vai desenvolver, né, essa ideia aí mais para frente. Mas realmente você tem razão, né? Infelizmente, o que aconteceu, né, a gente perdeu muito, né, da história, né, do magnetismo. A gente sabe, né, que tem interesses escuros por trás disso aí, né? Mas vamos lá. Dá-se com as manifestações espíritas a mesma coisa que se dá com o sonambulismo. Se não se produzirem à luz do dia e publicamente, ninguém impedirá que ocorram na intimidade, pois cada família pode descobrir um médium entre seus membros, das crianças aos velhos, assim como pode encontrar um sonâmbulo. Quem, pois, poderá impedir que a primeira pessoa que encontremos seja médium e sonâmbula? Sem dúvida, os que o combatem não refletiram nisso. Insistimos. Quando uma força está na natureza, pode-se detê-la por um instante, porém jamais aniquilá-la. Seu curso apenas poderá ser desviado. Ora, a força que se revela no fenômeno das manifestações, seja qual for a sua causa, está na natureza, da mesma forma que o magnetismo, e não poderá ser exterminada, como a força elétrica também não o será. O que importa é que seja observada e estudada em todas as suas fases, a fim de se deduzirem as leis que a regem. Se for um erro, uma ilusão, o tempo fará justiça. Se, porém, for verdadeira, a verdade é como o vapor. Quanto mais se o comprime, tanto maior será a sua força de expansão. Causa justa admiração que, enquanto na América somente os Estados Unidos possuem 17 jornais consagrados a esse assunto, sem contar um sem número de escritos não periódicos, a França, o país da Europa onde tais ideias mais rapidamente se aclimataram, não possui nenhum. Não se pode contestar a utilidade de um órgão especial que ponha o público a par do progresso dessa nova ciência e o previna contra os excessos da credulidade, bem como do ceticismo. É essa lacuna que nos propomos preencher com a publicação dessa revista, visando oferecer um meio de comunicação a todos quantos se interessam por estas questões, ligando, através de um laço comum, os que compreendem a doutrina espírita sob seu verdadeiro ponto de vista moral, a prática do bem e a caridade evangélica para com todos. E essa nota de rodapé aqui, número 9, né? Até agora, só existe na Europa um jornal consagrado à doutrina espírita, o Jornal de Lander, publicado em Genebra pelo Dr. Boesinger.
Na América, o único jornal em francês é o Spiritualiste de la Nouvelle Orléans, publicado pelo senhor Barthes, né? É, eu queria comentar só um pouquinho aqui, na verdade, é o final do primeiro parágrafo, né? Quando ele fala sobre os sonâmbulos, né? Isso, para a gente, pelo menos eu falo particularmente por mim, né? Com relação, quando fala sobre sonambulismo, né? Na época de Kardec, era muito comum se falar sobre sonambulismo, né? Sobre sonâmbulo. Aí a gente pergunta, ué, então não existe mais sonâmbulos hoje em dia? Me corrija se eu estiver errado, né? Se a gente for pensar no sonâmbulo só como aquela pessoa que fala dormindo, né? Se levanta e fala e se movimenta, se a gente pensar só como um sonâmbulo, não dá para a gente fazer uma estatística, né? Se há mais sonâmbulo hoje em dia ou se há menos com relação àquela época. Mas se a gente pensar no contexto de que Kardec viveu ali, com o magnetismo e com o próprio trabalho com os médiuns, o sonâmbulo, ele não necessariamente é aquele que, em estado de transe do sono, ele fala e ele e anda, etc. E tal. Não, o sonâmbulo, o que a gente está acostumado, né, a classificar como sonâmbulo. Mas se a gente vê o próprio médium, por exemplo, ele colocado num estado de transe, ele entra no estado de sonambulismo. Então, não necessariamente ele seja um sonâmbulo, mas um médium, né? Porque o médium, você pode colocar ele no estado de transe. O próprio Kardec se utilizou, né, de um sonâmbulo e de um magnetizador quando ele teve uma doença no olho, né? Que a medicina comum ali da época, esqueci o que ele tinha agora, o termo técnico, né, para ver o que ele tinha no olho, e o médico disse que ele ficaria cego, né? Aos poucos ele ia perder a visão. Então ele recorreu ao magnetizador e ao sonâmbulo. Então qual é o processo, né? O sonâmbulo, ele é colocado no estado de transe e ele vai então fazer o diagnóstico, né? Isso num processo que a gente diria meio sonambúlico, mas mediúnico também, né? Então, quando ele se refere, né, que quem poderá impedir que a primeira pessoa que encontremos seja médium ou sonâmbula, né? Isso nos lembra também aquela passagem lá de Atos dos Apóstolos, né? Que vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ou seja, está falando sobre a mediunidade. Então, quem pode deter, né, as manifestações, as coisas que estão na natureza? Ninguém pode, porque a pessoa ela pode negar o fenômeno, mas o fenômeno ele é natural e ele pode e não é a mediunidade não é exclusividade do espiritismo, né? A mediunidade é inerente ao ser humano. Então ele se refere naquele parágrafo, né, falando desses fenômenos, porque afinal de contas ele está escrevendo uma revista justamente para falar desses fenômenos. E o interessante é que é Jornal de Estudos Psicológicos, que era a psicologia da época que estudava o homem como um espírito encarnado. Então, num viés totalmente científico, com metodologia, a metodologia de observação. Fala, Fernando. Na, ver- na verdade, o sonambulismo do século XIX era um sono induzido, né? Através do magnetismo. Então, não dá para comparar com hoje, porque, na verdade, não existem magnetistas, magnetistas da forma que existia no século XIX. Não sei se eu estou errado. Porque quando a gente ouve, né, essas palavras, sonâmbula, a gente tem a tendência de ver
fazer um anacronismo, né? Solano, na época de Kardec, é exatamente isso que você colocou, né? Então, só para a gente saber aqui, né, o que é sonambulismo, né? Aliás, a gente não vai tratar sobre isso, a gente só está fazendo algumas menções aqui que, né, para a gente entender por que Kardec está escrevendo essas coisas. Porque uma pessoa que chega pela primeira vez e começa a ler esses termos, se não fizer uma contextualização de época, a pessoa pode fazer, né, uma confusão com as palavras. Só para, né? E agora que a gente tá, e o Kardec também está preocupado com outra coisa, né? Ele está falando, poxa, nos Estados Unidos tem 17 jornais, né? E aqui que os fenômenos chegaram e têm sido estudados de uma forma séria, não tem um jornal nenhum, né? E ele acha que é importante ter, para falar também do motivo pelo qual ele se ocupa, então, com a própria revista, né? Vamos ler mais um trecho? Desculpa. Se não se tratasse senão de uma coleta de fatos, a tarefa seria fácil. Eles se multiplicam em toda parte com tal rapidez que não faltaria matéria. Mas os fatos por si mesmos tornam-se monótonos pela repetição e, sobretudo, pela similitude. O que é necessário ao homem racional é algo que lhe fale a inteligência. Poucos anos se passaram desde o surgimento dos primeiros fenômenos, e já estamos longe da época das mesas girantes e falantes, que foram suas manifestações iniciais. Hoje, é uma ciência que revela todo um mundo de mistérios, tornando patentes as verdades eternas que apenas pelo nosso espírito eram pressentidas. É uma doutrina sublime, que mostra ao homem o caminho do dever, abrindo o mais vasto campo até então jamais apresentado à observação filosófica. Nossa obra seria, pois, incompleta e estéril se nos mantivéssemos nos estreitos limites de uma revista anedótica, cujos interesses rapidamente se esgotassem. Talvez nos contestem a qualificação de ciência que damos ao Espiritismo. Certamente não teria ele, em nenhum caso, as características de uma ciência exata. E é precisamente aí que reside o erro dos que o pretendem julgar e experimentar como uma análise química ou um problema matemático. Já é bastante que seja uma ciência filosófica. Toda ciência deve basear-se em fatos. Mas os fatos por si sós não constituem a ciência. Ela nasce da coordenação e da dedução lógica dos fatos. É o conjunto de leis que os rege. Chegou o Espiritismo ao estado de ciência? Se por isto se entende uma ciência acabada, seria sem dúvida prematuro responder afirmativamente. Entretanto, as observações já são hoje bastante numerosas para nos permitirem deduzir, pelo menos, os princípios gerais onde começa a ciência. O exame raciocinado dos fatos e das consequências que deles decorrem é, pois, um complemento, sem o qual nossa publicação seria de medíocre utilidade, não oferecendo senão um interesse muito secundário para quem quer que reflita e queira inteirar-se daquilo que vê. Todavia, como nosso fim é chegar à verdade, acolheremos todas as observações que nos forem dirigidas e tentaremos, tanto quanto nolo permita, o estado dos conhecimentos adquiridos, dirimir as dúvidas e esclarecer os pontos ainda obscuros. Nossa revista será, assim, uma tribuna livre, em que a discussão jamais se afastará das normas da mais estrita conveniência. Numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos. As inconveniências de linguagem nunca foram boas razões aos olhos de pessoas sensatas. É a arma dos que não possuem algo melhor, voltando-se contra aqueles que dela se servem. Embora o fenômeno de que nos ocupamos se tenha produzido nos últimos tempos de maneira mais geral,
Tudo prova que tem ocorrido desde as eras mais recuadas. Não há fenômenos naturais nas invenções que acompanham o progresso do espírito humano. Desde que estejam na ordem das coisas, sua causa é tão velha quanto o mundo, e os seus efeitos devem ter se produzido em todas as épocas. O que testemunhamos hoje, portanto, não é uma descoberta moderna, é o despertar da antiguidade, desembaraçada do envoltório místico que engendrou as superstições, da antiguidade esclarecida pela civilização e pelo progresso nas coisas positivas. A consequência capital que ressalta desses fenômenos é a comunicação que os homens podem estabelecer com os seres do mundo incorpóreo. E dentro de certos limites, o conhecimento que podem adquirir sobre o seu estado futuro. O fato das comunicações com o mundo invisível encontra-se, em termos inequívocos, nos livros bíblicos. Mas, de um lado, para certos céticos, a Bíblia não tem autoridade suficiente. Por outro lado, para os crentes, são fatos sobrenaturais, suscitados por um favor especial da divindade. Não haveria aí para todo mundo uma prova da generalidade dessas manifestações, se não as encontrássemos em milhares de outras fontes diferentes. A existência dos espíritos e sua intervenção no mundo corpóreo está atestada e demonstrada não mais como um fato excepcional, mas como um princípio geral em Santo Agostinho, São Jerônimo, São João Crisóstomo, São Gregório Nazianzeno e tantos outros pais da Igreja. Essa crença forma, além disso, a base de todos os sistemas religiosos. Admitiram seus mais sábios filósofos da antiguidade, Platão, Zoroastro, Confúcio, Apuleio, Pitágoras, Apolônio de Tiana e tantos outros. Nós a encontramos nos mistérios e nos oráculos entre os gregos, os egípcios, os hindus, os caldeus, os romanos, os persas, os chineses. Vemo-la sobreviver a todas as vicissitudes dos povos, a todas as perseguições e desafiar todas as revoluções físicas e morais da humanidade. Mais tarde a encontramos entre os adivinhos e feiticeiros da Idade Média, no Wilis e nas Valquírias, dos escandinavos, nos elfos, dos teutões, nos lixios e nos domênios dos eslavos, nos ourisk e nos brownies da Escócia, nos pulpicans e nos tensapulhe dos bretões, nos semis dos caraíbas, numa palavra, em toda a falange de ninfas, de gênios, bons e maus, nos silfos, gnomos, fadas e doentes, com os quais todas as nações povoaram o espaço. Encontramos a prática das evocações entre os povos da Sibéria, no Kamchatka, na Islândia, entre os indígenas da América do Norte, os aborígenas do México e do Peru, na Polinésia e até entre os estúpidos selvagens da Nova Holanda. Sejam quais forem os absurdos que cercam essa crença, desfiguram segundo os tempos e os lugares, não se pode discordar de que ela parte de um mesmo princípio, mais ou menos deturpado. Ora, uma doutrina não se torna universal, não sobrevive a milhares de gerações, não se implanta de um polo a outro, entre os povos mais diversificados, pertencentes a todos os graus de escala social, se não estiver fundada em algo de positivo. O que será esse algo? É os que nos demonstram as recentes manifestações. Procurar as relações que possam existir entre tais manifestações e todas essas crenças é buscar a verdade. A história da doutrina espírita, de certo modo, é a história do espírito humano. Teremos que estudá-la em todas as fontes, que nos fornecerão uma mina inesgotável de observação, tão instrutivas quão interessantes, sobre fatos geralmente pouco conhecidos.
Essa parte nos dará a oportunidade de explicar a origem de uma porção de lendas e de crenças populares, delas destacando o que toca à verdade, à alegoria e à superstição. No que concerne às manifestações atuais, daremos explicação de todos os fenômenos patentes que testemunharmos ou que chegarem ao nosso conhecimento, quando nos parecerem merecer a atenção de nossos leitores. De igual modo, o faremos em relação aos efeitos espontâneos que, por vezes, se produzem entre pessoas alheias às práticas espíritas e que revelam, seja a ação de um poder oculto, seja a emancipação da alma. Tais são as visões, as aparições, a dupla vista, os pressentimentos, os avisos íntimos, as vozes secretas, etc. À narração dos fatos acrescentaremos a explicação, tal como ressalta do conjunto dos princípios. A respeito, faremos notar que esses princípios decorrem do próprio ensinamento dado pelos Espíritos, fazendo sempre abstração de nossas próprias ideias. Não será, pois, uma teoria pessoal que exporemos, mas a que nos tiver sido comunicada e da qual não seremos senão meros intérpretes. Você sabe, eu estava lembrando aqui, quando o Kardec ele pensou em fazer o lançamento da Revista Espírita, e ele estava preocupado, inclusive, com a parte monetária, né, para poder fazer esse lançamento da revista. Bem, resolvido isso, a gente tem, inclusive na apresentação da Revista Espírita, né, resolvido isso, a espiritualidade, inclusive, aconselha ele justamente de não cair numa monotonia. É o que ele fala, os fenômenos são tantos que eles se repetem. Então, trazer o que há de mais interessante, né, até mesmo para os leitores, né, terem um atrativo. Mas, como ele coloca aqui, né, a narração dos fatos acrescentaremos a explicação, tal como ressalta do conjunto dos princípios. Que princípios? Os princípios estabelecidos, né, por Kardec, que é toda essa primeira fase, né, de elaboração. Então, sempre analisando pelos princípios, sempre trazendo pela explicação lógica, tratando esses fenômenos como fenômenos naturais. E não uma revista de contos misteriosos, contos de fantasmas, né? Mas uma revista que vai tratar sobre fenômenos olhando exatamente do ponto psicológico. Agora a gente começa a entender por que jornal de estudos psicológicos. Porque está se estudando o espírito humano, né? A alma, né? Está se estudando o ser, né? Tanto encarnado como desencarnado, espírito e alma. Daí a ideia de jornal, né, de estudos psicológicos. E é por aí que ele vai fazer a análise desses artigos. E aí ele finaliza esse parágrafo dizendo: não será, pois, uma teoria pessoal que exporemos, mas a que nos tiver sido comunicada e da qual não seremos senão meros intérpretes. Um grande espaço será igualmente reservado às comunicações escritas ou verbais dos espíritos, sempre que tiverem um fim útil, assim como as evocações de personagens antigas ou modernas, conhecidas ou obscuras, sem negligenciar as evocações íntimas, que muitas vezes não são menos instrutivas. Numa palavra, abarcaremos todas as fases das manifestações materiais e inteligentes do mundo incorpóreo. E a gente vai ver isso realmente, né? Exatamente o que ele acabou de descrever aqui, né? A gente vai ver ao longo de todo esse período de publicação da Revista Espírita. A doutrina espírita nos oferece, enfim, a única solução possível e racional de uma multidão de fenômenos morais e antropológicos, dos quais somos testemunhas diariamente e para os quais se procuraria inutilmente a explicação em todas as doutrinas conhecidas. Nesta categoria, classificaremos, por exemplo, a simultaneidade de pensamentos, a anomalia de certos caracteres,
as simpatias e antipatias, os conhecimentos intuitivos, as aptidões, as propensões, os destinos que parecem marcados pela fatalidade e, no quadro mais geral, o caráter distintivo dos povos, seu progresso ou sua degenerescência, etc. A citação dos fatos acrescentaremos a pesquisa das causas que os poderiam ter produzido. Da apreciação desses fatos, ressaltarão, naturalmente, ensinamentos úteis quanto à linha de conduta mais conforme a ação moral. Em suas instruções, os espíritos superiores têm sempre por objetivo despertar nos homens o amor do bem através dos preceitos evangélicos. Por isso mesmo, eles nos traçam o pensamento que deve presidir a redação dessa coletânea. Nosso quadro, como se vê, compreende tudo quanto se liga ao conhecimento da parte metafísica do homem. Estudá-la-emos em seu estado presente e no futuro, porquanto estudar a natureza dos espíritos é estudar o homem, tendo em vista que ele deverá fazer parte um dia do mundo dos espíritos. Eis porque acrescentamos ao nosso título principal o de Jornal de Estudos Psicológicos, a fim de fazer compreender toda a sua importância. Nota: por mais abundantes sejam nossas observações pessoais e as fontes onde as recolhemos, não dissimulamos as dificuldades da tarefa, nem a nossa insuficiência. Para suplementá-la, contamos com o concurso benevolente de todos quantos se interessam por essas questões. Seremos, pois, bastante reconhecidos pelas comunicações que houverem por bem transmitir-nos acerca de diversos assuntos de nossos estudos. A esse respeito, chamamos a atenção para os seguintes pontos sobre os quais poderão fornecer documentos: manifestações materiais ou inteligentes obtidas nas reuniões às quais assistirem. Segundo, fatos de lucidez sonambúlica e de êxtase. Terceiro, fatos de segunda vista, previsões, pressentimentos, etc. Quarto, fatos relativos ao poder oculto, atribuídos com ou sem razão a certos indivíduos. Quinto, lendas e crenças populares. Sexto, fatos de visões e aparições. Sétimo, fenômenos psicológicos particulares que por vezes ocorrem no instante da morte. Oitavo, problemas morais e psicológicos a resolver. Nono, fatos morais, atos notáveis de devotamento e abnegação, dos quais possa ser útil propagar o exemplo. Décimo, indicação de obras antigas ou modernas, francesas ou estrangeiras, onde se encontrem fatos relativos à manifestação de inteligências ocultas, com a designação e, se possível, a citação das passagens. Do mesmo modo, no que diz respeito à opinião emitida sobre a existência dos espíritos e suas relações com os homens, por autores antigos ou modernos, cujo nome e saber possam lhes dar autoridade. Não daremos a conhecer o nome das pessoas que nos enviarem as comunicações, a não ser que, para isto, sejamos formalmente autorizados. Encerra, assim, a introdução da Revista Espírita de 1858. Olha, quando a gente trabalhou no estudo, né, quando a gente trabalhou a temática sobre a Revista Espírita, a continuidade depois de Kardec, né, e a gente estava discutindo sobre a atualidade, né, dos artigos publicados, depois da morte de Kardec e na atualidade, né? A gente estava fazendo um breve comentário sobre, né, como se perdeu, né, essa dinâmica. E dá para a gente ver um panorama do que era a revista e do que é a revista. A revista hoje é um amontoado de artigos. A gente tem que admitir que são artigos bons, são artigos bem escritos, né? Mas é bem diferente da proposta de Kardec, né? Na verdade, atualmente pode-se fazer uma revista com relatos
de fatos espíritas. Mas, não, na verdade, Allan Kardec fazia a revista de um instrumento de pesquisa, aonde ele relacionava com a sociedade de Paris, tá certo? Com o controle universal dos espíritos, de forma que hoje em dia a gente não tem essa estrutura, ou seja, da pesquisa desenvolvida na época de Kardec. Então, a revista não pode ser um instrumento de pesquisa. Esse é o problema. Apenas relatos. Essa é a minha visão. Não sei se eu estou errado. Olha, nós temos o próximo artigo diferentes natureza das manifestações. Os espíritos atestam sua presença de diversas maneiras, conforme sua aptidão, vontade e maior ou menor grau de elevação. Todos os fenômenos dos quais teremos ocasião de nos ocupar ligam-se, naturalmente, a um ou outro desses modos de comunicação. Para facilitar a compreensão dos fatos, acreditamos, pois, dever abrir a série de nossos artigos pelo quadro das formas de manifestações. Pode-se resumi-las assim. Primeiro, ação oculta, quando nada tem de ostensivo. Tais, por exemplo, as inspirações ou sugestões de pensamentos, os avisos íntimos, a influência sobre os acontecimentos, etc. Segundo, ação patente ou manifestação, quando é apreciável de uma maneira qualquer. Terceiro, manifestações físicas ou materiais. São as que se traduzem por fenômenos sensíveis, tais como ruídos, movimento e deslocamento de objetos. Essas manifestações frequentemente não trazem nenhum sentido direto. Têm por fim somente chamar a atenção para qualquer coisa e de convencer-nos da presença de um poder extra-humano. Quarto, manifestações visuais ou aparições. Quando o espírito se mostra sob uma forma qualquer, sem nada possuir das propriedades conhecidas da matéria. Quinto, manifestações inteligentes, quando revelam um pensamento. Toda manifestação que comporta um sentido, mesmo quando não passa de simples movimento ou ruído, que acusa certa liberdade de ação, e responde a um pensamento ou obedece a uma vontade, é uma manifestação inteligente. Existem em todos os graus. Sexto, as comunicações são manifestações inteligentes que têm por objetivo a troca de ideias entre o homem e os espíritos. A natureza das comunicações varia conforme o grau de elevação ou de inferioridade, de saber ou de ignorância do espírito que se manifesta, e segundo a natureza do assunto de que se trata. Podem ser frívolas, grosseiras, sérias ou instrutivas. As comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros e travessos, mais maliciosos que maus, e que não ligam nenhuma importância ao que dizem. As comunicações grosseiras traduzem-se por expressões que chocam o decoro, procedem somente de espíritos inferiores ou que se não despojaram ainda de todas as impurezas da matéria. As comunicações sérias são graves quanto ao assunto e a maneira por que são feitas. A linguagem dos espíritos superiores é sempre digna e isenta de qualquer trivialidade. Toda comunicação que exclui a frivolidade e a grosseria e que tenha um fim útil, mesmo de interesse particular, é por isso mesmo séria. As comunicações instrutivas são as comunicações sérias que têm por objetivo principal um ensinamento qualquer dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas e mais ou menos verdadeiras, etc. Desculpa. São mais ou menos profundas e mais ou menos verdadeiras, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Para extrair dessas comunicações um proveito real, é preciso sejam elas regulares e seguidas com perseverança.
Os espíritos sérios ligam-se àqueles que querem instruir-se e os secundam, ao passo que deixam aos espíritos levianos, com suas facécias, a tarefa de divertir os que não veem nessas manifestações senão uma distração passageira. Somente pela regularidade e frequência das comunicações é que se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos com os quais nos entretemos, assim como o grau de confiança que merecem. Se é preciso ter experiência para julgar os homens, mais ainda será necessário para julgar os espíritos. Kardec está tentando unir o útil ao agradável aqui, né? Ele fala, já que a gente está pedindo a contribuição, né, das pessoas, né, então vamos falar dessas diferentes naturezas de manifestações. Para facilitar a compreensão dos fatos, acreditamos por dever abrir a série de nossos artigos pelo quadro das formas de manifestações. Alguém já aqui sentiu alguma dessas ações? Uma ação oculta, uma ação patente, uma manifestação física ou material? Essas manifestações ocultas, eu acho que entra a intuição. E nós sempre estamos sujeitos a várias intuições e alguns pensamentos que não são nossos. Pergunta no Livro dos Espíritos, feita pelo Kardec. Os espíritos influenciam em nossas vidas? Respostas. Muito mais do que imaginais. Muitas vezes são eles que os dirigem. Bem, Essa meus amigos, a colocação, Mário, desculpa, a colocação do Fernando sobre a intuição é interessante, mas e isso se processa de uma forma mais constante, ou mais consciente, quando a gente começa a observar, né, Fernando? É o que eu diria, quanto a mim, porque eu costumo dizer que eu sou igual a uma tábua rasa, temos mediunidade, mas a intuição e a gente, quando começa a prestar atenção, a gente começa a detectar isso. bem, tudo bem? Podemos encerrar então? Agradecendo mais uma vez a Deus, agradecendo aos nossos mentores, agradecendo por esse estudo e que nós possamos estar mais vezes reunidos em torno desses estudos e que nós possamos ter aqui no Japão uma boa noite de descanso e aí para o Brasil um bom resto de dia, né? Um bom almoço para todos. Assim seja.